Ela entrou no antigo escritório e sentiu o cheiro de sonhos destruídos. 6 meses depois da falência, Renata não buscava consolo, mas respostas. Seu ex-sócio, Elias Vilar, tinha um método frio e letal para destruir carreiras. Entre papéis e cadernos trancados, ela encontrou o segredo que ele deixara para trás. Um nome rabiscado em vermelho. H.S. Barcelos. Uma pista para o passado. Renata sabia que sozinha não venceria. Precisava de quem também havia sido vítima. A aliança mais inesperada estava prestes a nascer, silenciosa e perigosa. O silêncio dela seria mais letal que qualquer grito. Você está ouvindo o podcast Caminhos Marcantes. Siga agora no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e acompanhe histórias de dor, fé e superação. Porque cada caminho deixa uma marca. O ar dentro do antigo escritório de Renata tinha um cheiro denso de poeira fina e sonhos carbonizados. Mas não era apenas melancolia que pairava no ar. Era a pista deixada por Elias, um vestígio do caos que ele espalhara com precisão cirúrgica. Renata estava ali, 6 meses após o fechamento de sua consultoria, não para lamentar, mas para encontrar a anomalia, o ponto cego que seu ex-sócio, mestre da destruição silenciosa, certamente havia deixado para trás. Elias era o mestre das meias-verdades e das táticas de difamação invisível. Ele não gritava acusações. Ele semeava dúvidas como um jardineiro paciente, garantindo que quando a verdade viesse à tona, ela já estivesse irremediavelmente contaminada pelo veneno da suspeita. Quando o mercado se retraiu e os clientes começaram a sussurrar sobre gestão questionável e risco de fraude interna, Renata viu seu nome e sua reputação serem pulverizados, enquanto Elias, com um sorriso de simpatia forçada, emergia como o salvador que tentou reorganizar os destroços, apenas para declarar a falência inevitável com as mãos limpas. A traição havia sido executada com perfeição quase artística. Naquela tarde, o sol de final de outono filtrava-se pelas persianas empoeiradas, cortando a escuridão em feixes amarelos que iluminavam partículas dançantes no ar. Renata usava luvas de borracha finas, revirando pilhas de documentos arquivados que a auditoria superficial havia ignorado. Ela buscava o silêncio, eloquente, o dado que faltava. Sua coragem agora não residia em lutar abertamente, mas em confrontar a quietude da perda. Encontrou-o no fundo de uma gaveta de metal que Elias havia insistido em trancar antes de entregar as chaves. Era um caderno de capa de couro marrom, sem identificação externa. Por dentro, não havia anotações financeiras óbvias, mas sim um diário codificado de comunicações e estratégias. Elias era um maníaco por organização, e o que parecia ser uma lista de tarefas semanais era, na verdade, um registro meticuloso de como ele havia plantado informações falsas em fóruns de indústria, como ele havia sugerido a concorrentes que Renata estava à beira de um colapso emocional, e o mais importante, como ele havia arquitetado o desvio de capital para uma empresa fantasma que ele controlava, meses antes de forçar o encerramento. Um nome surgiu com insistência nas margens de uma página, rabiscado a caneta vermelha, quase apagado pela fricção do tempo. H.S. Barcelos. Elias havia anotado ao lado. Caso encerrado. Modelo de execução 2018. Não replicar o erro do envolvimento emocional. A frieza garante o sucesso. O coração de Renata acelerou, não de raiva, mas de um reconhecimento gelado. Elias não havia inventado esse método de destruição. Ele o havia aperfeiçoado. Renata fechou o caderno. O peso daquele segredo nas suas mãos parecia maior do que o peso de todos os seus fracassos. Ela correu para o seu laptop e digitou o nome. H.S. Barcelos. Os resultados vieram rapidamente. Helena Barcelos. Uma ex-executiva de tecnologia, brilhante, cuja carreira havia se desfeito misteriosamente há 4 anos. O mesmo padrão de colapso. A mesma névoa de difamação. O mesmo mentor invisível. A ficha caiu. Seu conflito não era apenas com um ex-sócio. Era com um predador serial que usava a confiança como arma e a burocracia como escudo. Ela leu um antigo artigo de revista sobre a queda de Barcelos. A matéria era condescendente, sugerindo que Helena tinha perdido o controle após uma série de decisões arriscadas. Mas lendo nas entrelinhas, Renata via o rastro de Elias. A menção a um consultor externo que parecia ajudar na crise, mas na verdade a aprofundava. O consultor era Elias. Renata sabia que a justiça tradicional falharia.
Elias era um mestre em apagar evidências diretas. A única forma de derrubá-lo seria usando suas próprias regras, seus próprios padrões. Ela precisava de alguém que entendesse a assinatura dele, alguém que tivesse sobrevivido à mesma tempestade, mesmo que com sequelas profundas. Ela precisava de Helena Barcelos. O endereço encontrado era em uma cidade litorânea distante, um refúgio que parecia ser o último resquício de dignidade de Helena. Antes de sair do antigo escritório, Renata olhou em volta. O vazio não era mais assustador. Era um ponto de partida. Elias havia roubado seu negócio e seu futuro, mas inadvertidamente, ele havia lhe dado o mapa para sua própria destruição, escondido na ponta de uma caneta vermelha. Renata pegou o caderno e o guardou na bolsa. O plano começava agora. Não seria uma batalha de gritos e manchetes, mas sim uma guerra de precisão cirúrgica, travada no silêncio da noite e nos meandros da contabilidade. A viagem até a costa foi longa e cinzenta. A ansiedade de Renata era palpável, como o cheiro salgado e úmido que entrava pela janela do carro. O que ela diria a essa mulher que mal conhecia, além do fato de que ambas haviam sido vítimas do mesmo parasita financeiro? Ela precisava convencer Helena de que havia uma chance. Não de vingança emotiva, mas de reparação calculada. Chegando à pequena casa de madeira, envelhecida pelo vento e pela maresia, Renata hesitou. A porta estava fechada, mas havia luz acesa na janela da frente. Ela bateu com uma firmeza que tentava mascarar seu nervosismo. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher, cujos olhos carregavam o peso de anos de ostracismo. Helena era mais velha do que Renata esperava, com cabelos castanhos cortados rente e uma postura tensa, de quem está sempre pronta para se defender. Ela não parecia surpresa com a visita, apenas exausta. Se você está aqui para vender algo ou perguntar sobre o passado, Helena disse, sua voz rouca como o papel amassado, pode ir embora. Meu nome é Renata Castro, respondeu Renata, mantendo o tom baixo e firme. Eu não vim para vender, nem para perguntar. Eu vim para dar um nome ao seu trauma. O nome dele é Elias Vilar. O som do nome cortou o ar como vidro quebrando. Helena estremeceu. E por um instante, o muro que ela havia construído ao redor de si desmoronou, revelando uma dor crua e antiga. Helena não a convidou a entrar. Ela apenas se afastou da porta, abrindo espaço. A sala era espartana, dominada por uma grande escrivaninha de madeira coberta de monitores e pilhas de livros técnicos, mostrando que, mesmo no exílio, Helena não havia abandonado completamente seu universo de dados e algoritmos. Você tem 5 minutos, disse Helena, cruzando os braços. E se você está sugerindo que eu participe de alguma vingança adolescente, perca seu tempo sozinha. Renata não perdeu tempo com sentimentalismos. Ela abriu a bolsa e deslizou o caderno de couro marrom sobre a escrivaninha. Apontou para as iniciais em vermelho, H.S. Barcelos, e para a nota sobre o erro do envolvimento emocional. Ele usou sua queda como estudo de caso, Helena. Ele aperfeiçoou o método em mim. Ele chamou de Modelo de Execução 2018. Helena pegou o caderno com as pontas dos dedos, como se fosse um artefato tóxico. Enquanto lia a letra familiar de Elias, arrogante, metódica, a indiferença deu lugar a uma fúria contida, quase fria. Eu sabia, ela murmurou, a voz mal audível. Eu sabia que não era a minha competência que falhou. Foi a arquitetura dele. Ele destrói carreiras e depois as usa para aprimorar sua técnica, explicou Renata. Ele sempre cobre o rastro legal, mas ele é incapaz de cobrir o rastro de sua própria vaidade. Ele registra tudo. Helena fechou o caderno e olhou para Renata, avaliando-a com uma intensidade que a fez se sentir completamente exposta. O que você quer? Perguntou Helena, voltando à sua postura defensiva. Não quero confrontá-lo, disse Renata. Confronto é barulhento. E Elias prospera no barulho da controvérsia. Quero que ele caia pelo silêncio do sistema, pela burocracia que ele tanto despreza, ativada por um erro que ele cometeu anos atrás. Renata começou a delinear sua ideia, falando sobre a necessidade de mapear o fluxo de dinheiro. Não o fluxo recente e limpo, mas os desvios iniciais que ele havia usado para fundar a empresa fantasma. Helena, inicialmente cética, começou a se inclinar para a frente, seus olhos brilhando com o interesse técnico.
Ela não estava interessada em vingança, mas no desafio da engenharia reversa. Você entende que isso levará meses, disse Helena. Analisar dados de 5 anos, cruzar todas as contas, todos os fornecedores, e tudo isso sem deixar um único rastro digital que ele possa rastrear. Elias é um paranoico. Eu entendo, respondeu Renata. Mas eu tenho todo o tempo do mundo, e se estivermos certas, a auditoria que o derrubará será implacável, porque ela virá dos órgãos reguladores, não de nós. Seremos a mão silenciosa que aponta, e ele cairá por seus próprios números. Helena ficou em silêncio por um longo momento. O único som na sala era o murmúrio distante do oceano. Finalmente ela sorriu, um sorriso pequeno, sem alegria, mas cheio de uma determinação gelada. Tudo bem, Renata Castro. Você tem minha atenção. Onde está o servidor com os arquivos mais antigos que você conseguiu salvar antes de ele fechar o negócio? A aliança estava selada, não por esperança de recuperação ou amizade, mas pela fria matemática da justiça compartilhada. A guerra contra Elias Vilar seria travada com planilhas, códigos e a paciência de quem não tem mais nada a perder. A aliança entre Renata e Helena era uma construção de pragmatismo clínico, desprovida de qualquer calor emocional. Elas não se tornaram amigas, tornaram-se parceiras em uma tarefa de precisão destrutiva. O ambiente de trabalho de Helena era a antítese do escritório luxuoso que Renata havia perdido. Ali, na casa da praia, o ar salgado atacava o metal, e a única iluminação vinha das telas dos monitores, refletindo-se nos rostos concentrados das duas mulheres. Renata havia conseguido resgatar, antes que Elias liquidasse os ativos da consultoria, um backup encriptado dos primeiros 3 anos fiscais. Elias havia limpado os registros recentes, mas presumiu que os dados mais antigos, já auditados e arquivados, não teriam importância. Esse foi o primeiro e fatal erro de sua coragem excessiva. Helena, apesar dos anos de exílio autoimposto, não havia perdido sua capacidade analítica. Ela era uma arquiteta de dados, capaz de ver padrões onde outros viam apenas números aleatórios. Sua experiência prévia com Elias, embora dolorosa, lhe dava uma vantagem crucial. Ela sabia como ele pensava, como ele mascarava a intenção financeira sob a aparência de eficiência operacional. Elias adora a camuflagem da complexidade, explicou Helena, seus dedos voando sobre o teclado, acessando o sistema de contabilidade antigo. Ele não rouba 1 milhão de uma vez. Ele desvia R$ 100 de 100.000 lugares. Ele acredita que o volume e a granularidade tornam a fraude indetectável em uma auditoria de rotina. É a perfeição do crime de pingos e pingados. O primeiro conflito, interno de Renata, se manifestou na pressa. Ela queria que Elias caísse rápido, visivelmente, mas Helena a refreou com uma calma glacial. A pressa é a nossa inimiga, Renata. Se o atacarmos agora, ele verá nossas impressões digitais. Temos que esperar que ele se sinta seguro, completamente invulnerável. Nossa arma é a paciência, e o nosso objetivo é a implosão. Elas se concentraram em 2017 e 2018. Os anos em que Elias estava sutilmente semeando as sementes da destruição, tanto para Renata quanto para Helena. O objetivo era encontrar o elo entre a empresa de Renata e a empresa fantasma de Elias, chamada Nexus Logística, que ele usava para canalizar os desvios. Helena descobriu uma série de pagamentos pequenos e recorrentes, rotulados como serviços de consultoria de risco externo para a Nexus. Os pagamentos eram minúsculos individualmente, R$ 3.000, R$ 4.000, o que os mantinha abaixo do limite de escrutínio automático. Ele usou o dinheiro desviado do seu negócio, Renata, para financiar a fundação da sua própria holding pessoal. Ele fez você pagar pelo seu próprio carrasco, Helena explicou, o ressentimento borbulhando sutilmente em sua voz, o eco da traição ainda fresco. A verdadeira anomalia veio na forma de notas fiscais de um fornecedor inexistente, eternas soluções digitais. O que é isso? Perguntou Renata, examinando a planilha. É o fantasma, disse Helena. Elias usou a Eterna para justificar grandes saídas de capital de giro no final de 2017. Mas o CNPJ dessa empresa não existe mais. Foi desativado. Ele acreditava que, uma vez que a empresa fosse fechada e o CNPJ cancelado, o rastro legal desapareceria. Mas Elias cometeu um erro crucial de procedimento. Embora o CNPJ estivesse inativo,
As notas fiscais originais, que justificavam os créditos de imposto de 2017, haviam sido digitalizadas e enviadas ao sistema tributário. Helena sabia que, para fraudes fiscais complexas, os órgãos reguladores buscam justamente empresas que apareceram e desapareceram rapidamente, deixando apenas um rastro de papel. Ele não pensou nisso, sussurrou Renata. Ele estava ocupado demais se sentindo gênio, ironizou Helena. Ele viu a si mesmo acima das regras do fisco. Nossa tarefa é reorganizar toda a contabilidade dos últimos 5 anos de Elias, reclassificar cada pagamento anexos logística e, mais importante, anexar as provas de que a Eterna Soluções era uma fachada para justificar desvios que não geraram serviços reais. Essa era a chave. Eles não precisavam provar que Elias era um mentiroso. Eles precisavam provar que ele havia cometido fraude fiscal através de notas frias. A lei tributária é cega, mas implacável. As semanas se transformaram em meses de reclusão. Renata e Helena mergulharam em um mar de dados. Elas compartilhavam o silêncio da labuta, que era interrompido apenas pelo clique seco do mouse e pelo som das ondas na praia. Elas se alimentavam de café frio e pizza requentada, trocando poucas palavras além da análise técnica. Em um momento de pausa, Renata olhou para Helena. Por que você continuou trabalhando com dados todos esses anos depois que ele destruiu você? Helena demorou a responder, olhando para o horizonte escuro do oceano. Porque é a única coisa que ele não podia tirar de mim. Meu conhecimento. Eu não consegui ter redenção para mim, mas eu podia aprimorar a capacidade de encontrar a verdade. Eu precisava de um motivo para usar isso. Aquele breve vislumbre de vulnerabilidade solidificou o laço frio entre elas. Não era amizade, mas um pacto de superação, mútua contra um inimigo comum. O trabalho de reclassificação era extenuante. Cada pagamento anexos tinha que ser rastreado até a fonte original na empresa de Renata, provando que o serviço pago era inexistente ou supérfluo. Elas estavam construindo, metodicamente, a narrativa financeira da fraude, organizando-a em capítulos e seções. Um dia, enquanto rastreavam uma série de transferências particularmente suspeitas, Helena fez uma descoberta que a fez gelar. Renata, olhe isso. Não é apenas a Eterna Soluções. A outra empresa fantasma ligada ao mesmo endereço fiscal que usava a Eterna, Zenith Investimentos. Helena exibiu os dados. A Zenith Investimentos foi a holding que Elias usou para comprar a maioria das ações da minha antiga empresa, na época da minha queda, usando capital ilícito. Ele usou o desvio de notas frias para comprar a mim, e depois usou o desvio do seu negócio para estabilizar a Zenith. O nó se apertou. Elias não apenas as destruiu. Ele usou o capital de uma para financiar a queda da outra, criando um ciclo vicioso de fraude e aquisição. Ele está usando a Zenith para lavar todo o dinheiro, deduziu Renata. Se atacarmos a Nexus, ele simplesmente a liquidará. Temos que atacar a Zenith, mas isso significa provar a origem ilícita do capital usado para a aquisição da sua antiga empresa. Helena, 4 anos atrás. É arriscado, disse Helena. Quanto mais recuamos no tempo, mais difícil é provar a intenção. Mas você está certa. Se não atacarmos a raiz, ele simplesmente brotará em outro lugar. Elas perceberam que precisavam de algo além do caderno de Elias e dos backups de Renata. Precisavam de um gancho externo, um ponto de contato que confirmasse a ligação de Elias com a Eterna Soluções e a Zenith Investimentos na época da queda de Helena. Helena lembrou-se de um ex-funcionário, um jovem analista chamado Tiago, que havia trabalhado com ela e depois havia sido brevemente contratado por Elias. Elias o demitiu rapidamente por excesso de curiosidade. Se alguém viu algo nos bastidores que pudesse ligar Elias diretamente à Eterna antes que ela fosse dissolvida, seria Tiago, disse Helena. O plano mudou. A guerra de planilhas agora exigia um elemento humano. Elas precisavam encontrar Tiago e convencê-lo a falar, sem que Elias soubesse. A busca pelo silêncio e pela precisão continuava, mas o risco havia escalado significativamente. A pressão aumentou. Renata e Helena sabiam que Elias, agora no auge de seu sucesso, estaria mais vigilante. Se a busca por Tiago vazasse, ou se Elias percebesse que seus velhos arquivos estavam sendo vasculhados, ele apagaria o que restava do rastro digital, e a chance de justiça estaria perdida. A frieza da aliança delas teria que ser absoluta. Encontrar Tiago não foi difícil.
Ele não havia desaparecido, mas sim se tornado um fantasma no mercado de trabalho. Após ser demitido por Elias, suas tentativas de recolocação foram barradas por um padrão sutil de comentários negativos e referências vazias. Mais um exemplo do método Vilar. Tiago, humilhado e cheio de arrependimento por ter se envolvido com Elias, estava trabalhando como consultor de TI freelance em pequenos projetos. Renata e Helena organizaram um encontro em um local neutro e barulhento. Uma cafeteria antiga no centro da cidade, onde o som dos moedores de café e a conversa amorteceriam qualquer escuta indesejada. Tiago chegou cauteloso, os olhos inquietos. Ele reconheceu Helena imediatamente, e a culpa pesou em seu olhar. Helena, sinto muito por tudo o que aconteceu na sua época. Ele começou. Não temos tempo para lamentações, Tiago. Cortou Helena, sua voz baixa e direta. Estamos aqui por causa de Elias Vilar. Precisamos da verdade sobre a Eterna Soluções e a Zenith Investimentos. Renata então explicou o plano, mostrando a Tiago as evidências digitais que ligavam os pagamentos da antiga empresa de Renata à empresa fantasma. Tiago absorveu a informação com uma mistura de fascínio e terror. Eu sabia que ele era sujo, disse Tiago, mexendo nervosamente o açúcar em seu café, mas não tinha ideia da escala. Eu fui demitido porque comecei a fazer perguntas sobre um sistema de faturamento que ele estava desenvolvendo. Tiago revelou o detalhe que faltava: o elo humano com a máquina de fraude. Elias me pediu para desenvolver um módulo de faturamento para a Eterna Soluções, logo depois que ele comprou a Zenith e antes de desativar a Eterna. Era um sistema que gerava notas fiscais com datas retroativas e alterava automaticamente os metadados para parecer que a transação havia ocorrido meses antes. Esse era o clímax parcial da investigação. A prova de intenção. Elias não apenas cometeu fraude, ele arquitetou um sistema para simular legalidade no passado. Você tem algum registro desse projeto? Perguntou Renata, a esperança, crescendo em sua voz. Tiago balançou a cabeça negativamente. Ele apagou tudo dos servidores internos, mas eu mantive uma cópia do código-fonte do módulo no meu computador pessoal. Eu o mantive como prova, caso precisasse de redenção no futuro. É um arquivo de código puro, sem informações de clientes ou dados fiscais, mas ele prova que o sistema foi criado para retroceder transações. A hesitação de Tiago era visível. Entregar o código-fonte era expor-se novamente ao radar de Elias, um homem que não tinha limites. Elias não pode saber que você nos deu isso, disse Renata. Se você nos ajudar, você não estará se expondo, Tiago. Estará simplesmente fornecendo uma peça técnica que será inserida em um processo maior, anônimo. A auditoria não irá atrás de você. Ela irá atrás da evidência de código. O jovem refletiu por um longo minuto. A atitude de Elias havia destruído sua autoestima e sua carreira. Finalmente, a coragem de Tiago superou o medo. Eu farei isso, ele disse, decididamente. Mas vocês precisam me garantir que isso acabará com ele de uma vez por todas. Não quero que ele me encontre novamente. Helena assegurou-lhe. A queda dele não virá de gritos na imprensa, Tiago. Virá do fisco. Será um silêncio, ensurdecedor de processos administrativos e multas que ele não poderá pagar, e ele não saberá quem puxou o gatilho. Com o código-fonte em mãos, Renata e Helena retornaram à casa na praia. Agora, o trabalho era interligar todas as pontas. Elas tinham: primeiro, o caderno de Elias, provando a intenção e a metodologia. Segundo, os dados financeiros da empresa de Renata, comprovando o desvio. Terceiro, as evidências da Zenith Investimentos e da Eterna Soluções, mostrando a lavagem. Quarto, o código-fonte de Tiago, demonstrando a arquitetura da fraude fiscal retroativa. A narrativa que elas construíam para os reguladores não era sobre vingança pessoal, mas sobre um padrão de comportamento criminoso sistêmico. Temos que pensar como auditores fiscais, não como vítimas, instruiu Helena. Auditores procuram incongruências que apontem para a evasão de impostos. Nosso foco é o crédito de ICMS indevido que ele obteve usando as notas frias da Eterna em 2017 e 2018. Se a origem do crédito é fraudulenta, a Zenith Investimentos, que foi capitalizada com esse dinheiro, está comprometida.
O risco aumentava diariamente. Elias estava em ascensão. Havia notícias de que ele estava prestes a fechar um grande contrato governamental. Se ele conseguisse esse contrato antes que elas agissem, seu poder e sua blindagem seriam quase intransponíveis. Certa noite, Renata recebeu um e-mail estranho. Era um alerta de segurança do provedor de e-mail que ela havia usado em sua antiga consultoria. O e-mail indicava uma tentativa de acesso incomum, de um IP localizado no escritório atual de Elias. Ele está farejando os destroços, disse Renata mostrando a Helena. Ele está voltando para ver se deixou algo para trás. Isso é bom, disse Helena com uma calma surpreendente. A vaidade dele está nos ajudando. Ele só vai encontrar dados limpos e o relato final da auditoria externa que ele encomendou. Ele não saberá que nós estamos aqui, nos dados antigos. A tentativa de acesso dele só aumenta nossa coragem. Elas trabalharam 24 horas ininterruptas para finalizar o relatório de análise comportamental financeira de Elias Vilar. O relatório tinha mais de 400 páginas de anexos técnicos. Não havia narrativa subjetiva, apenas gráficos, planilhas de referência cruzada, e o código-fonte de Tiago incluído como um anexo criptografado, indicando sua funcionalidade. A decisão final era para onde enviar. Não podia ser um mero canal de denúncia. Precisava ir diretamente para a divisão de auditoria profunda de grandes contribuintes. Helena, usando seu conhecimento de burocracia governamental, preparou o pacote final. O que vai no corpo do e-mail? Perguntou Renata. Apenas um título e uma frase, disse Helena. Algo que não possa ser ignorado, mas que pareça puramente técnico. Não podemos parecer histéricas. O título que elas escolheram foi Revisão necessária de declarações fiscais de 2017-2019. Inconsistências sistêmicas na origem de créditos de ICMS. A frase de abertura. O material anexado provê evidência primária de arquitetura de fraude retroativa para fins de evasão e lavagem, impactando o capital de diversas aquisições corporativas. A ausência de emoção era a força motriz do ataque. Era a prova de que a melhor vingança não se nutre de raiva, mas de precisão. O pacote de dados, selado e criptografado com chaves de difícil rastreio, estava pronto para ser disparado. Naquela noite, antes de apertar o botão de envio, Renata e Helena se olharam. O longo silêncio de meses de trabalho estava prestes a ser quebrado pela burocracia. O momento em que Helena apertou o botão de envio foi anticlimático, quase prosaico. Não houve raios ou trovões, apenas o brilho sutil da luz verde na tela, confirmando que o e-mail, carregando 400 páginas de evidências frias, havia sido entregue. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado de toda a operação. A espera era excruciante. Elias não era um alvo fácil. Um homem que havia construído sua carreira sobre a destruição calculada de outros certamente teria contatos influentes e mecanismos de defesa. Renata e Helena se separaram. Não havia mais nada que pudessem fazer. A jogada estava feita. O conflito agora pertencia ao sistema. Renata voltou para sua vida, tentando reconstruir um pequeno negócio de consultoria independente. Ela observava Elias de longe, através de artigos de negócios e redes sociais. Ele estava mais ativo do que nunca, radiante, fechando o grande contrato governamental que elas haviam temido. Sua arrogância parecia ter atingido o auge. A primeira rachadura no escudo de Elias surgiu 6 semanas depois. Não veio da mídia, mas de uma fonte obscura de notícias especializadas em finanças corporativas. A matéria era pequena, sem grandes manchetes, mas o conteúdo era letal. Auditoria de rotina na Zenith Investimentos ameaça mega contrato de consultoria. A palavra rotina era um eufemismo que Elias havia, sem dúvida, plantado na imprensa para abafar o pânico. Mas o artigo mencionava que a auditoria não era apenas sobre os balanços atuais, mas estava retrocedendo até 2017, com foco especial em transações de aquisição e a origem do capital. Renata ligou para Helena imediatamente. Está funcionando, disse Renata, a voz embargada pela emoção contida. Eu vi, respondeu Helena, com a mesma calma de sempre. Eles morderam a isca da evasão fiscal de 2017. O fisco é muito bom em rastrear créditos de ICMS indevidos. Eles perceberam que o núcleo do problema não era o dinheiro, mas a documentação falsa.
A auditoria era implacável porque era impessoal. Os auditores não tinham interesse na rivalidade entre Elias e suas vítimas. Eles tinham interesse em recolher impostos devidos e aplicar multas astronômicas. A justiça estava sendo servida pela lógica fiscal. Nas semanas seguintes, Elias começou a mostrar sinais de estresse. Sua presença nas redes sociais diminuiu. Os artigos de negócios sobre o grande contrato governamental ficaram vagos, substituídos por notas sobre reorganização interna. Elias não podia confrontar a auditoria diretamente sem expor a arquitetura de fraude que ele havia construído. Se ele cooperasse plenamente, ele se incriminaria. Se ele dificultasse, seria penalizado pela obstrução. A tensão atingiu o clímax no dia em que a notificação oficial chegou. Renata não estava lá, mas soube pelos detalhes vazados por contatos de Helena no meio financeiro. O escritório da Receita Federal havia enviado uma equipe de auditores para o elegante escritório de Elias. Eles não entraram gritando ou algemando. Eles entraram com pastas e sorrisos educados, mas portando um mandado que exigia acesso total e imediato a todos os servidores, desde 2017. O ponto de virada emocional para Renata não foi a notificação em si, mas a descrição de Elias. Ele estava em uma reunião de diretoria, falando sobre a pequena complicação com a Receita. Quando os auditores entraram, seu rosto se contraiu, e ele perdeu a pose de invulnerabilidade pela primeira vez. Ele percebeu naquele instante gelado que a auditoria não era aleatória, era cirúrgica. Alguém havia lhe dado o mapa de seus pecados mais antigos. A dor de Renata havia se transformado em superação. Ela sentiu que o peso do arrependimento, não o dela, mas o que Elias deveria sentir, estava finalmente começando a cair sobre ele. Helena e Renata se encontraram em um pequeno parque, longe do ambiente de trabalho. Elas se sentaram em um banco, observando as crianças brincarem. Ele está lutando, disse Helena. Ele tentou alegar que as inconsistências eram erros de contabilidade do parceiro. Você, Renata. Mas a auditoria encontrou o código-fonte de Tiago e as provas de que a Eterna Soluções nunca prestou serviços reais, o que comprometeu o capital da Zenith. Ele tentou me culpar até o fim, murmurou Renata. Mas a verdade está nos dados. Sim. E o melhor de tudo, a investigação se tornou criminal. A Receita não só quer o dinheiro, ela quer a punição por ter tentado usar notas frias para diminuir a base de imposto de renda e o ICMS. O sentimento de justiça era diferente do que Renata havia imaginado. Não era um rugido triunfante, mas uma paz profunda e silenciosa. A verdadeira vitória não estava em ver Elias humilhado publicamente, mas em vê-lo preso nas teias que ele mesmo teceu, caindo pelo peso da sua própria traição e arrogância. Onde ele errou? Perguntou Renata mais para si mesma. Ele foi descuidado, respondeu Helena, sorrindo de leve. Ele pensou que, ao destruir as pessoas, ele apagava os dados. Mas os dados sobrevivem, Renata. Eles são o silêncio da verdade. E a coragem de quem foi destruído está em encontrar esse silêncio e transformá-lo em prova. A aliança estava se desfazendo. Não por falta de propósito, mas porque o propósito estava sendo cumprido. Elas não precisavam mais do conforto frio da parceria. Ambas haviam superado o trauma, transformando a dor em uma força de precisão. Renata olhou para o céu. O tempo cinzento havia dado lugar a um sol suave. Ela sabia que a queda de Elias seria lenta e humilhante. Ele perderia o grande contrato. Seria multado em dezenas de milhões e, o mais doloroso para ele, teria seu nome e sua reputação de gênio financeiro irremediavelmente manchados pelo termo que mais temia, criminoso fiscal. O final da história de Elias Vilar não foi televisionado. Foi arquivado. A derrocada de seu império foi lenta, burocrática e meticulosamente dolorosa, exatamente como Renata e Helena haviam planejado. A mídia, inicialmente focada na auditoria de rotina, logo teve que relatar a verdade brutal. Elias Vilar estava sendo indiciado por evasão fiscal e lavagem de dinheiro, crimes que carregavam penas severas, e a perda total de sua licença para operar no setor financeiro. A redenção veio na forma de um parágrafo discreto em um jornal de grande circulação, que mencionava que a auditoria havia sido iniciada a partir de dados compilados de forma anônima e precisa, indicando falhas sistêmicas na declaração fiscal de 2017 a 2019. O anônimo era a vitória de Renata e Helena. Elas nunca confrontaram Elias. Ele nunca soube que o golpe mortal havia sido orquestrado por duas mulheres,
cuja vida ele havia pisoteado, usando justamente os dados que ele considerava inúteis e o sistema que ele acreditava poder manipular. Renata observou, de longe, o leilão dos bens da Zenith Investimentos, a holding que ele havia usado para lavar o dinheiro e financiar a queda de Helena, os itens de luxo, os móveis caríssimos, as obras de arte que ele havia colecionado como troféus, tudo foi liquidado para pagar multas e impostos atrasados. A pompa e o charme de Elias haviam se dissolvido, substituídos pela figura patética de um homem tentando negociar termos com o Ministério Público. Helena, por sua vez, encontrou uma paz que parecia inatingível. O peso do arrependimento por não ter visto a traição de Elias antes se dissipou. Ela havia provado para si mesma, e para o mundo, embora o mundo não soubesse que era ela, que sua competência técnica era irrefutável. Ela aceitou um convite para lecionar em uma universidade, focando em ética e segurança de dados, usando Elias Vilar como estudo de caso, sem mencionar seu envolvimento, é claro. Meses depois, Renata e Helena se encontraram pela última vez em um café. Não havia necessidade de falar sobre Elias. O assunto estava encerrado, resolvido no silêncio da justiça burocrática. "Você reconstruiu seu negócio?" perguntou Helena, tomando um gole de seu chá. "Estou no caminho", respondeu Renata, sorrindo sinceramente pela primeira vez em anos. "Aprendi a não me expor, a diversificar, mas o mais importante, aprendi que a coragem de recomeçar é maior que o medo da falha." Elas refletiram sobre a natureza da vingança que haviam executado. Não foi satisfatório no sentido hollywoodiano, com gritos e lágrimas. Foi uma satisfação fria, racional, baseada na verdade inegável dos números. "Nós não o destruímos, Renata", disse Helena, ajeitando seus óculos. "Nós apenas organizamos a verdade para o sistema. Ele se destruiu quando cometeu o primeiro erro de cálculo, lá em 2017. E o que você vai fazer agora?" Helena olhou pela janela. O oceano parecia calmo. Ensinar, garantir que a próxima geração de analistas entenda que a ética e o detalhe são as únicas proteções contra predadores como ele. E talvez encontrar alguma esperança real para mim mesma, agora que essa sombra se foi. O destino de Elias Vilar era a obscuridade fiscal e, possivelmente, a prisão por evasão. Ele perdeu seu poder, sua riqueza e sua reputação. A vitória de Renata e Helena foi alcançada sem um único confronto direto, sem uma palavra inflamada, apenas através da implacável precisão da verdade. A superação delas não se deu por recuperar o que perderam, mas por restaurar a dignidade que lhes havia sido roubada. Elas se levantaram. Não houve promessas de novos encontros, nem juramentos de amizade eterna. Havia apenas um reconhecimento mútuo do trauma compartilhado e da tarefa cumprida. "Obrigada, Helena", disse Renata. "Obrigada, Renata", respondeu Helena. O aperto de mão que trocaram foi firme. Um selo frio e profissional de uma parceria que nasceu da dor e terminou na redenção silenciosa. Renata saiu do café sentindo o peso leve de um futuro aberto. A melhor vingança, ela finalmente compreendeu, não era gritar de fúria, mas ouvir o silêncio ensurdecedor da queda do seu inimigo, sabendo que você havia fornecido as coordenadas para o desastre dele. A paz era palpável, e a esperança estava, pela primeira vez em muito tempo, livre do cheiro de poeira e sonhos carbonizados.